mundo marcado por guerras, violência, intolerância e medo, surge uma pergunta que ecoa no coração de todos nós. Ainda existe algum lugar de paz neste mundo? As notícias não param. Conflitos entre países. Violência nas ruas. Famílias em guerra dentro de casa. Pessoas vivendo cercadas de muros, alarmes, grades e desconfiança. Mas será que a paz realmente desapareceu do planeta? Ou será que estamos procurando no lugar errado? Nesta reflexão profunda e impactante, Alberto Almeida nos conduz a um entendimento desconcertante. A paz que o mundo oferece não é a mesma paz ensinada por Jesus. Fica comigo até o final. Porque essa mensagem pode mudar completamente a forma como você enxerga violência, conflitos e a própria vida. Quando o World Trade Center foi alvejado pelos aviões dominados pela sandice de dois fanáticos que, desconhecendo a essência do Alcorão, tomaram, por conta própria, a atitude de fazer o delito que cometeram e estabeleceram naqueles dias que iniciava, por assim dizer, uma nova era, um novo milênio, a galvanização das Torres Gêmeas, levando-as ao incineramento, e um terceiro avião que também fora movido naquele dia trágico e que foi direcionado ao Pentágono. Era a expectativa de poder também alcançar essa tragédia, níveis mais abrangentes, maiores. Era, na realidade, um repúdio também às injustiças globais. Esses elementos que estavam dominados por diversas possibilidades internas em confusão e que manifestaram a sua beligerância nesse crime que levou aproximadamente quase 3 mil vítimas de um golpe só. Ele seria um novo ponto de corte na história da humanidade, posto que era a cidade mais cosmopolita do mundo, Nova York, Manhattan, e ali estavam as corporações naqueles dois prédios que representavam o poder econômico do mundo. Era uma resposta, ainda que inadequada, para as injustiças da economia mundial, que sempre privilegia os países que estão detendo os recursos no seu processo de desenvoltura econômica e, numa certa proporção, chancelam a desigualdade social nos países outros subdesenvolvidos e aqueles outros que vivem à cata do alimento para poder atender a sua população. Era, portanto, um golpe na ferida narcísica do país mais populoso do ponto de vista da manifestação do seu nacionalismo, e era o país de maior potência econômica e bélica, a tal ponto de George W. Bush, à época, dizer que os Estados Unidos estavam livres de qualquer atentado terrorista, um mês antes, e estava fazendo um projeto para criar uma teia que pudesse representar a defesa dos norte-americanos para invasões externas. Uma teia antimíssil, por assim dizer. Um mês depois, aconteceria aquele atentado, significando de que, efetivamente, a violência estava cravada dentro do próprio país e de que o terrorismo deveria protagonizar naqueles dias o evento mais dantesco na história da humanidade até aquela data. É de bom tom de que, quando se olha essa experiência que iniciou o milênio, por assim dizer, no 11 de setembro, quando o mundo acordou perplexo, nós vamos entender
de que aquilo era uma mera reflexão propiciada pela natureza, que acolhia o desengonçamento humano, que fomenta a violência e não a paz, quando se organiza de uma forma inadequada, e de que aquele evento era também um espelho daquilo que se estabelece na intimidade dos cidadãos do mundo, de como os países se organizam, das ideologias que fomentam a ganância, o egoísmo, e não a fraternidade, a solidariedade, a igualdade. Esse lema, que fora proposto há tanto tempo pela Revolução Francesa, ficou desequilibrado ao longo do tempo, posto que a igualdade foi pretendida, politicamente assumida pelo comunismo, deu no que deu. A fraternidade foi um nicho que ficou com as religiões, deu no que deu. E a liberdade ficou por conta da movimentação do capitalismo, que deu no que deu. Ou seja, nós fragmentamos a integridade dessas três palavras, que significam profundamente necessidades humanas e que precisam estar integradas. É verdade que quando nós separamos, nós fragmentamos o conhecimento, o saber, fragmentando o homem. Esta é uma violência que nós fazemos com o saber, que se expressa no mundo de uma forma segmentada. Há 6 séculos aproximadamente, nós subvertemos a inteireza do ser humano e construímos uma relação que foi naturalmente prejudicial, agora para os últimos tempos, sobretudo, porque o corpo ficou para a análise médica, para a medicina, para os médicos. A razão ficou para a escola, a emoção para a família e a alma para a religião. Mais uma vez, uma segmentação do ser humano, não ensejando-lhe oferecer uma visão integral, a fim de que o ser pudesse, em sendo visto integralmente, dar conta de si mesmo. Quando nós nos olhamos, nós não nos damos conta que estamos tão mutilados no ponto de vista do saber. Há 6 séculos, havia uma necessidade de fazer essa fragmentação porque a teologia dominava o conhecimento e impunha as suas regras, limitando, portanto, a ciência, a filosofia, as investigações. Todavia, quando os 6 anos transcorreram, era necessário fazer a reintegração do conhecimento. Era necessário já termos feito a junção daquilo que se separou para que se pudesse libertar por um tempo, a fim de se poder reintegrar numa nova síntese. A humanidade ainda não fez isso até hoje. Nada obstante o Espiritismo tenha ensejado estabelecer essa percepção existencial da vida e do ser, quando junta filosofia, ciência e religião. Esse conglomerado artístico com que o Espiritismo assume-se, emergindo com Allan Kardec em meados do século XIX, devolve-nos a possibilidade de podermos nos olhar para nós mesmos e poder juntar os saberes em nós mesmos. Fazermos uma visão mais holística, mais cósmica, mais integral, para que, em nos olhando de uma forma inteira, pudéssemos inteiramente nos movimentar, porque a separatividade sempre gera a violência. A separatividade, ela nos suscita o reforço das diferenças e propõe, numa certa medida, que o orgulho campeie ao lado do egoísmo, representando os 2 grandes títeres que malversam a humanidade e que propõem para a humanidade violência, a ausência de paz. É necessário reolhar esses 2 monstros que estão às espreitas, porque se é verdade que em algum tempo eles puderam fazer sentido, depois
a nocividade da sua expressão entre nós, individual e coletivamente, só tem gerado subprodutos de muita negatividade. Então, a proposição espiritista é de que possamos fazer um novo olhar, porque o egoísmo e o orgulho suscita-nos perceber-nos mais no nível do si próprio em detrimento do outro. O orgulho, ele nos propõe que somos detentores da verdade. E se eu detenho a verdade, o outro não detém. E se o outro não detém, diferente de mim, eu olho-lhe com preconceito. O preconceito gera intolerância. A intolerância faz-me vê-lo como alguém ameaçador e empreende dentro de mim uma estratégia de ataque, de violência, resultado da intolerância. Passo a persegui-lo e daí transformá-lo em inimigo a ser exterminado é só um passo. Todos os fundamentalismos que geram a violência, o oposto da paz, estabelece-se nesse nível. Nós pensamos diferente do ponto de vista esportivo, religioso, racial, em termos de relações internacionais entre países, e passamos, portanto, a olhar com uma certa prevenção, o que nos faz ter intolerância pelo outro, e daí segue-se o caminho da intolerância para a rejeição, a violência, a perseguição e o assassinato ou a guerra, que é a manifestação da violência individual que se assoma coletivamente e propõe os conflitos, a guerra. Pitirim Sorokin, o notável sociólogo russo, haveria de fazer uma análise no meado do século passado, em torno lá de 1950, 56. Ele escreve um artigo notável e faz uma análise de que o mundo, considerando 6 séculos antes de Cristo até aquela data, já tinham estabelecido 969 guerras no mundo ocidental, sobretudo, e tinham estabelecido 1.627 conflitos internos. E ele, então, faz uma análise das diversas possibilidades que se lançou mão para propor a construção da paz. E diz ele, de que a política faliu nas possibilidades dessa construção, de que as religiões não lograram êxito em função do exclusivismo da verdade, de que a proposta da escola, enquanto manifestação educativa, também não conseguiu alcançar o êxito a ser almejado de promover a paz. Então ele vai por exclusão e diz que, assim como as igrejas, as universidades, os espaços políticos não conseguiram produzir a paz poderia ser alcançada, segundo a proposição de Sorokin, através de uma revolução diferente dessas 3 citadas. E ele propõe, então, a revolução do amor inegóico, ou seja, a revolução amorosa. E ele faz isso com muita delicadeza, fazendo uma comparação com as 3 revoluções anteriores e propondo a revolução do amor. Diz ele que a universidade estudou o homem normal e o homem que não deu certo, os psicopatas, os transtornados mentais, os confusos, os delituosos, mas não estudou os gênios, os homens santos, os homens que deram certo, numa linguagem coloquial. Ou seja, de que nós precisaríamos estudar aquelas pessoas que foram sagradas, que sacralizaram a vida. Deveríamos avaliar pelo que aquelas pessoas conseguiram ter admiráveis comportamentos que suscitaram uma onda de paz. Então, ele faz essa proposição de que o amor deveria ser a revolução que ensejaria estabelecer a paz na Terra, porque foi a única revolução que ainda não tinha sido empreendida de uma forma mais coletiva.
É bom ouvir isso de um russo, dentro daquela cultura que tinha todos os senões para, talvez, não revocar pessoas que estivessem alinhadas com santificação, com processos heróicos, com atitudes de um guru, mas ele o faz, e o faz com muita presteza nessa análise sociológica que ele propõe. Efetivamente, nós vamos precisar olhar de que a paz é resultado do amor. É muito curioso a gente ver o chavão. Se tu queres paz, te prepara para a guerra. É a linguagem beligerante, militar, dos estrategistas, de aqueles que militam até hoje, mas a proposição que se estabelece numa medida diferenciada, oferecida pelo notável psicólogo epaziador do mundo chamado Pierre Rivaio, que militou no Brasil a despeito de ser francês e criou a Universidade Internacional da Paz, diria ele, de que o chavão estava posto equivocadamente e que deveríamos substituí-lo. Ao invés de, se você quer paz, prepara-te para a guerra. Você deveria dizer, se você quer paz, prepara-te para a paz. Ou seja, ama, não te arma. Amar e armar é o grande duelo da humanidade hoje para se estabelecer a paz ou a violência. Porque como é que é a nossa movimentação no dia a dia? Dentro do ônibus, na viela, na rua, no shopping, dentro do trânsito engarrafado, no elevador, em casa. Nós estamos mais armados no processo da convivência ou nós estamos mais amados, amando no processo da convivência? A nossa relação é mais de defesa ou é de disponibilidade? Até no trânsito a gente diz, temos que estabelecer uma relação no trânsito de direção defensiva. É porque nós estamos sendo atacados. E se nós olharmos bem, quando a gente sai nos horários naturalmente mais difíceis, parece que é um videogame que nós estamos brincando, fazendo uma oficina de videogame através das ruas, um ultrapassando o outro, um cortando o outro, aquela confusão, o buzina, um atravessa o sinal de trânsito, às vezes no vermelho, o outro, agora com a pandemia, entra na contramão, os motoqueiros agora generalizaram essa atitude, enfim, parece que nós estamos frenéticos, fora do nosso tempo, sempre atrasados. O que suscita comportamentos que vão se habitualizando, se automatizando, e nos inclinam para atitudes armadas. E por isso o trânsito, o melhor motorista é aquele que faz uma direção defensiva. Ou seja, até na linguagem do trânsito, nós estamos lidando com a violência, na busca de conquista da paz, propondo exatamente a direção defensiva. Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo como é que é a nossa cultura. Quando chega no que tange às drogas, qual é a política que se estabelece há muitos anos governamental? É redução de danos. Não é eliminação da droga, é redução de danos. Ou seja, é nos defendermos para sofrermos menos. Então, a nossa relação é uma relação armada. O nosso comportamento, ele está ainda inclinado para uma relação de ataque e defesa, como se fôssemos animais numa grande floresta, sendo que é a floresta de pedras. Nós, quando entramos em casa, não só fechamos a porta, passamos o trinco, colocamos a tranca, tem o cachorro que fica por fora, tem o muro, tem a cerca eletrificada, tem a câmera. Não, é sistema de defesa. Você não pode usar um instrumento para se defender porque é empobrecedor e aí alguém escolhe a tua casa. Você tem que ter um sistema. 2 prédios disputam colocando um homem na porta.
e ainda que não seja armado, porque a coisa está muito caro, aquele homem na porta significa dizer para quem vai assaltar ou pretende assaltar um prédio, de que ele vai escolher aquele que não tem um homem na porta. Então nós escolhemos alguém que se coloca na porta para defender-nos, mesmo que não seja armado. E se tivermos muitos recursos, for uma empresa, por exemplo, nós contratamos polícia armada. O que significa, para quem passa querendo roubar, de que ali tem alguma coisa importante. Diferentemente de Nasruddin, que quando saía, deixava a porta aberta. E quando ele estava em casa, ele mantinha a porta fechada. E alguém disse, mas Nasruddin, por que você deixa a porta aberta? Não, porque a coisa mais importante sou eu. Então, quando eu saio, a porta fica aberta, pode entrar. Agora, quando eu entro, eu sou importante, então eu fecho a porta. Era uma linguagem simbólica para ensinar como temos que valorar as coisas. Porque no campo da violência e da paz, nós não sabemos se queremos mais proteger o patrimônio, que somos nós, ou se nós queremos proteger mais o patrimônio, que são as coisas. Ainda estamos divididos entre o ser e o ter. Queremos nos manter vivos tendo, mas abrir mão do ter, a gente sacrifica a própria vida. Como dizia um amigo, que quando estudávamos para o vestibular de medicina, eu lhe perguntei, porque ele era muito assim, afeiçoado às coisas econômicas, ao dinheiro, a ponto de chamar a atenção. E eu, brincando com ele, num dado momento, disse-lhe, fulano de tal, se alguém te bater a bolsa na rua e te disser, a bolsa ou a vida? A resposta dele, incontinente, foi, a bolsa eu não dou. Depois ele caiu em si, como eu não dou a bolsa? Se eu não terei a vida para usar a bolsa? Então, nós estamos nesse automatismo da agressividade no reino animal. A diferença é que no reino animal são regidos por sistemas de defesa e de ataque movidos para o instinto de conservação e de preservação, pura e simplesmente. Não há, entre os animais, violência. Não há violência. Tudo que se estabelece dentro da natureza, ela está obedecendo um encadeamento ecológico. Não há nenhum animal que mate o outro porque está com raiva ou por crueldade. A palavra crueldade, como os espíritos disseram a Allan Kardec, não existe entre os animais. Mas nós que somos os humanos, nós que temos razão, nós que podemos pensar, arquitetar, nós vivemos ainda o instinto animal. A prevalência da nossa natureza animal, porém, desconectada no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Foi por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre a guerra, e os espíritos responderam sobre o que nos impelia a guerra. Disseram, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Nós estamos desencontrados, estamos fragmentados dentro de nós mesmos. Não sabemos usar o instinto de defesa, nem o instinto de conservação de uma forma adequada. O instinto que nos faz, portanto, mover, não se conecta com a racionalidade, não se conecta com a nossa dimensão emocional, intuitiva, portanto, espiritual. Nós estamos ainda funcionando mais como animais, porém tendo razão, então a gente estrutura a nossa defesa, a gente se prepara para o ataque, ou a gente ataca o outro adredemente programado e o faz para lhe surrupiar, roubar os haveres, os bens, ou a própria pessoa, a fim de obter, depois, mediante o sequestro, uma recompensa vultosa. Nós somos, portanto, seres que nos desencontramos dentro do processo evolutivo da natureza. Não foi sem razão que Jesus haveria de dizer, por que estás preocupado com o que comer, com o que vestir? Não é a vida o próprio alimento, o corpo a própria vestimenta? Olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Vestem-se com mais beleza que Salomão em toda a sua glória. Notai as aves. Elas igualmente não desenvolvem atividades, não fazem celeiros, não acumulam. Mas qual delas é capaz de crescer
mediante a intervenção vossa, acrescentando-lhe 1 centímetro à sua estatura. Era a admirável proposição de Jesus para a harmonia que há na natureza e o desconcerto do ser humano, que não consegue se colocar pacificamente dentro da natureza e que se manifesta reativamente, sempre promovendo a usurpação do direito dos outros, manifestando, portanto, uma atitude de violência. A palavra violência vem do verbo violar. E violar é todas as vezes que eu usurpo dos direitos de alguém. A necessidade, portanto, de cultivarmos a paz é a busca daquilo que propôs Pitirim Sorokin. Porque uma educação sem amor não logra êxito. Uma política, o exercício do poder sem amor, fica apenas egóico, gera arrogância e nos suscita, portanto, prepotência. Uma religião que não tem amor fica mais um culto externo, onde você mercadeja com Deus e negocia milagres, e negocia salvações, e faz oferenda, nada mais do que isso. Se a religião não tiver amor, ela não nos liberta, ela não nos ilumina. Então, o amor, na fala de Sorokin, talvez deva funcionar transversalmente em todas essas manifestações, por ele mesmo citadas. A universidade precisa encher-se de amor. Os templos religiosos precisam varrer-se de amor. Os gabinetes dos políticos precisam receber o amor para que a generosidade, a partilha, a solidariedade possam contaminá-los a fim de que eles possam entrever o bem comum e não o bem de si mesmo ou dos seus. Essa proposição do amor, portanto, é a base que deve permear as nossas vidas individualmente falando. Se não tivermos revestidos de amor, não lograremos estabelecer uma relação integral, íntegra, inteira, holística, capaz de poder fazer face às demandas naturais da vida. Porque se você é assaltado, como viu uma amiga ser assaltada para uma criança, ela chorava. E a amiga lhe foi consolar. Não, você está bem. Não, não estou chorando por mim, eu estou chorando pela criança que me assaltou. Mas como assim? Disse sim, a criança precisou me assaltar. Era exatamente a fala da pacificação de alguém que está investido no amor. Chorava não porque a criança lhe levou os haveres. Chorava porque era uma criança roubando. Quando uma criança rouba, está lesada. Porque a criança não foi feita para roubar, aprendeu a roubar. No exercício de um processo de convivência, de usurpação dos seus direitos, ela sai, estimulada pelos adultos, guiada pelos maiorzinhos e pelos maiorzão, ela vai, então, fazer o exercício do furto e do roubo, estabelecendo crimes. Mas é uma criança. Não é possível que aquele ser seja assim criminoso, e tanto não é, que não fica cerceado atrás de uma grade, não responde pena. Pode ter o cerceamento da sua liberdade, mas não pena, porque não cometeu um delito. Então, essa amiga chorava. Então, nós vamos percebendo a inversão de olhares, a proporção que nós vamos nos investindo de amor, porque a paz começa a coroar a nossa vida e a violência que nos alcança começa a ter impactos diferentes. A nossa reação passa a ser uma reação grandiosa, bela, e suscita transformações, porque é um processo revolucionário que nós não podemos descurar de que está na nossa história cristã, que abraçamos aqueles que somos cristãos, porque nós nos inspiramos numa vida cujo protagonista fundamental, enquanto modelo e guia, é a figura de Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo. Então, é ele quem faz a nossa cabeça, para usar uma palavra bem coloquial. Porque Jesus, efetivamente, é um ser que nos faz, numa linguagem mais espiritista, a cabeça, o coração, as mãos e a transcendência. Nos faz inteiros. Porque ele não nos ajuda só a pensar. Jesus nos ajuda a sentir, nos ajuda a agir e nos ajuda a transcender. Porque a sua estada conosco
foi o maior exemplo de revolução amorosa que Pitir Sorokin talvez não tenha mergulhado profundamente, porque senão deveria tê-lo citado nas suas obras. Ficou com o Cristo apresentado pelas religiões oficiais, constituídas, que funcionam mais como o culto externo do que como o culto interno. Mas a figura de Jesus em si mesma foi efetivamente o exemplo que deveríamos olhar para poder sorver nesta fonte a água limpa, pura, cristalina, que nos gera, portanto, o dessedentamento da alma, nos ensejando desarmarmos-nos. Foi assim que Jesus esteve conosco, foi assim que ele nos deu o exemplo. Desde a sua vinda, a manifestação da paz foi inclusa, porque era uma movimentação de recenseamento e, portanto, de violência do opressor sobre o oprimido, contabilizando quem eram os seus escravos. E quando ele desce e nasce, nessa circunstância, os espíritos já bradam, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Jesus era a paz na terra. E ele vem e já nos demonstra o como deve ser o caminho da construção da paz. Um caminho que começa pela humildade, que suscita, portanto, corroer o nosso orgulho, que faz-nos olhar possuidores da verdade exclusivistas, e o outro diferente, e assim, intolerante à indiferença, preconceituoso com relação ao outro, até podermos chegar às violências dos fundamentalismos, seja religioso, seja esportivo, seja político, seja racial, seja de qualquer que seja a manifestação, sempre o fundamentalismo é um extremismo de um olhar de um irmão que funciona só a partir de um pedaço de si mesmo. A fala de Jesus propõe que a humildade deve permear a nossa alma, e por isso ele nasce em uma manjedoura. E depois, quando se coloca no mundo, ele lida com a violência sempre de uma forma pacífica e não passiva. Ele haveria de falar que nós deveríamos ser mansos e não covardes, e tampouco violentos, que deveríamos ser pacíficos, bem-aventurados os pacíficos, ou seja, aquele que promove a paz, e não passivos ou beligerantes. E ele o fez assim, lidando com tudo e com todos. Quando é agredido fisicamente, porque uma agressão física sempre mexe com as entranhas da autodefesa, o instinto de conservação. Quando ele é agredido fisicamente pelo soldado na casa do sumo sacerdote, ele diz-lhe: por que me bateste? Se falei mal, me diz qual foi o mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que tu me batestes? Ele chama a atenção, mostra para a face da agressão violenta a face da correção, da consciência. Chama o soldado à consciência. É notável perceber que em todas as circunstâncias de violência do qual ele foi vítima, ele sempre escolheu a atitude da mansidão e da pacificação. Jamais a da covardia, da violência, da passividade e da beligerância. Quando ele propôs que devêssemos ser bem-aventurados os misericordiosos, propunha, portanto, o perdão, a tolerância, a indulgência, como manifestações que deveriam coroar a paz interior, não sendo, portanto, conivente, num processo de autopunição, no sentido da culpa e podermos nos autopunir, ou da mágoa e sairmos para uma dinâmica de vingança. Essa é a síntese que Jesus pôde entoar no Sermão da Montanha para nos propor um caminho que pudesse ser de paz na terra. E ele, quando via os comportamentos inadequados, haveria de dizer: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Emmanuel, analisando essa passagem, mostra que Jesus não veio trazer a paz da acomodação, a paz da inércia, da conivência. Ele veio trazer a espada da renovação. Ou seja, ele haveria de afirmar: a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá dar. A paz dele era uma paz diferente. Porque a paz que nós fazemos com o outro não é um armistício de respeito mútuo, é da conivência para levar vantagem
me associando ao mais forte, ou alguém que pode me derrotar. Então eu me associo ao crime, me associo à bagunça, me associo à criminalidade, à corrupção, eu me associo à violência, eu me associo ao mais forte, eu me associo ao mais rico, eu me associo àquele que é mais no momento. Mas eu não faço, porque eu estou em paz. Eu faço como um mecanismo de autodefesa para não sofrer a violência que se estão me impondo naquela circunstância. A proposição de Jesus não era essa. Era a proposição da paz. E a despeito de não ter nenhuma arma, ele propõe o exercício da fé na plataforma de autoproteção. A estratégia deveria ser o bem e a arma deveria ser o amor. Ou seja, ele faz uma revolução amorosa na Terra. É o espírito que melhor conceituou e demonstrou o exercício de amar. Na universidade da vida, não encontramos alguém que pudesse ser tão grande no campo do amor como Jesus. Por isso, haveríamos de dizer que o verbo se fez carne. O verbo amar se fez carne. E a sua manifestação, em função da amorosidade, proporciona paz. Ele usufrui a paz e propõe a paz aos outros. É tão notável a sua estada conosco, a sua convivência conosco, que até no momento em que ele está às proximidades de uma agressão física vital, quando os soldados se lhe aproximam no Horto das Oliveiras, Judas beija-o, identificando, era um discípulo com quem ele tinha compartilhado na sua convivência o seu projeto de construção de um reino. Judas entendeu que era um reino material e achava ele demasiadamente tolo e quis fazer um conchavo com os sacerdotes que passaram a perna nele, lhe surrupiaram e fizeram-no, portanto, refém de uma ideologia criminosa, assambarcando Judas e fazendo com que Judas pudesse trair o seu mestre a fim de que ele pudesse ser aprisionado. Pedro saca da arma, a espada, fere o soldado e ele ademoesta Pedro. Ele estava num jogo de vida e morte. Diz para Pedro, aquele que se vale da espada, pela espada perecerá. Embainha a tua espada. E logo depois ele embainha a sua própria espada, que era a cruz, embainhada na terra, significando, portanto, de que a sua proposta era uma proposta de paz. E diante do ódio escarnecedor daqueles que conseguiram colocá-lo na cruz, achando que estavam vitoriando sobre ele, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o perdão dito do alto da cruz que se transformava de um artigo de suplício nas asas da liberdade, como se fossem duas asas a manifestação da cruz. Era, portanto, esse homem notável que, quando ressurge, também não se manifesta violentamente, mas era um espírito que detinha poder, que quando os soldados se lhe aproximam, e ele diz, a quem procurais? Jesus Nazareno. Ele diz, sou eu. Os soldados caem. Jesus, que era capaz de fulminar uma pessoa, porque tinha a capacidade de mover as energias, andava sobre as águas, transformava a água em vinho, era capaz de ressuscitar um semi-morto, era capaz de promover aos paralíticos a caminhada. Esse espírito notável, de poder incomparável, ele poderia se defender atacando, mas não o faz. Mantém-se íntegro na ética divina a que se ele propôs dar-nos o exemplo. Vai até o fim assassinado, emerge do assassinato e continua amando, caracterizando que quem tem paz, ela não se extermina, ainda que a violência mate o corpo. Ele já tinha dito isso. Não temeis aqueles que se podem matar apenas o corpo. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, essa era a proposta desse homem, o pacificador por excelência.
era o príncipe da paz, desarmado, e conseguiu propor um exercício de amor que transcendeu todos os limites da humanidade. Com exceção de Judas, que se equivocou no exercício do amor e inverteu o vetor, e quando a gente inverte o vetor, geramos na força amorosa o sentido oposto à violência. E cuidado, quando nós entramos num blackout no exercício do amor e nos invertemos essa energia, nós podemos promover desgraças. Desgraças. Então, ele consegue protagonizar pós-morte, com a sua ida e com a sua vinda pós-morte, que os discípulos, os outros 11, com a exceção de João, que morrera de velhice, todos os outros 10 morreram supliciados, amando. Nenhum fez vítima, sem reação. Eram lancetados, eram crucificados, foram apedrejados, cada um de um jeito. João velho protagonizava o amor, dizendo, no final da sua existência, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Repetiu o que Jesus disse. Porque ele viu Jesus dizer isso. Meus discípulos serão conhecidos pelo amor que cultivarem um pelo outro. Amai-vos uns aos outros. E deu-se como exemplo, como eu fiz, como eu vos amei. Então ficou a revolução do amor, capaz de não ser detida pelo farisaísmo, pelo assassinato do carpinteiro, pelo suplício dos 10 outros discípulos que ficaram. Com a morte de João, de velhice, o cristianismo começou a proliferar. Malgrado toda a ostentação de Roma, que dominava o mundo, não conseguiu deter a revolução do amor. Salvo quando manipularam a mensagem cristã e fizeram uma conexão com a religião, o governo constituído. A partir daí, começou o eclipse da fé e, portanto, a visão de vida e o exercício da amorosidade. Nesses dias, caríssimos amigos, somos chamados a revivecermos a paz, o amor, através de um comportamento que se sintonize com Jesus. É o exercício da amorosidade que nos confere a paz. Desarmados, mas amando. Sem atitude covarde, tola, ignorante, mas sem beligerância, sem reação, sem agressividade destrutiva. Amar a exaustão. Melhor ser vítima do que vitimar alguém. E, no cotidiano da vida, podermos experimentar esse amor a fim de lograr estabelecer dentro de nós mesmos a paz. Porque se você conseguir amar, você vai viver uma paz. E vivendo essa paz, você terá a certeza de que pelo menos um lugar do mundo há paz dentro de você. Por isso o título dessa palestra é: será que há um lugar de paz no mundo? Há naquele que ama. Ele vive a paz, ainda que aprisioneiro, ainda que detido e ainda que seja assassinado. Foi o que fez aquele que dominava Paulo de Tarso na posição de carcereiro, olhar para Paulo e dizer: quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Porque o carcereiro é que se sentia prisioneiro. E Paulo estava livre. Porque quem poderia deter Paulo? Quem pode deter um homem que ama? Quem pode deter alguém que está desarmado amando? Ninguém. Absolutamente ninguém. Por isso, o espírito Eros diz, de uma forma poética, com que nós encerramos essa fala inicial para abrirmos o debate, assim: enriquece-te de amor e sai a semear a esperança com desvelo, aonde se adensa a sombra e se demora o desespero. Abre vala na terra áspera dos corações, e sulca o leito dos córregos, para que espraiem vida,
rica de flores e colorida, em luxuriante verdor nas margens. Acompanha com os teus olhos irisados de luz as verdes e belas campinas, salpicada de flores, abençoadas por miosotes azuis, respingadas por amores perfeitos, sem defeitos, adornado de boninas. Enquanto a paz distende a brandura, amplia a candura, deixa de lado a amargura. A guerra está de férias. Os instrumentos de destruição permanecem no museu, no chão, longe dos destroços que produzem. Segue à frente, ó pássaro ligeiro. Prossegue ao viçareiro dominado pelo amor. Atende ao cordeiro que pasta ao lado do chacal e à rebelião que, morrendo ao bem, distende a mão. Não te fadigues considerando, pensando no mal. Conserva o encanto do serviço, eis o teu fanal. Junto ao teu irmão, porque está decretado que o bem é vida e a alma da fé é a caridade bem vivida. Enquanto a paz transforma a pântano em jardim e impõe à enfermidade o seu fim como tragédia. Acende luzes na noite sombrias e ama as pessoas a cada dia. Enquanto a paz, um dia, o homem vestiu-se de amor, dignificou singelas sementes, cantou o valor de uma dracma, entreteceu considerações felizes nos rubros entardeceres e nos pálidos amanheceres, e dando-se, pereceu numa cruz para que se fizesse sublime ponte de luz, e para que o homem jamais perdesse a paz, volveu a eles mesmos numa linda madrugada, a fim de que jamais desaparecesse do humano coração a suave e doce canção da paz. Obrigado. Obrigado você, Alberto, pela sua mensagem, e veio realmente fazer com que nós façamos uma reflexão bem aprofundada. Primeira pergunta é de Paulo Wintergelli, de Conchal, São Paulo. Nosso amigo da Federação Espírita de Rondônia, amigo de Jorge Elahá, tá sempre conosco no Pinga Fogo, o Paulo, e com certeza seu amigo também. O Paulo pergunta o seguinte, de Conchal, São Paulo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Nos fale, por favor, sobre a paz do mundo e a paz do Mestre. A paz do mundo é a da conveniência social. É de eu estando bem, não importa se os outros não estejam. Eu estando, de algum modo, protegido, então eu cedo e me acomodo. É a paz do pântano, que me remete a uma inércia. A paz do Cristo é vigorosa, ela é ativa, ela é dinâmica, e ela se coloca a despeito de que, muitas vezes, cause frisson, porque aquele que está na paz, ele não reage, mas ele não fica na inatividade, ele age. A atitude de ação é o que caracteriza a paz. Veja Mahatma Gandhi. Ele detinha a paz do Cristo, a despeito de ser um hindu, já que a mensagem de Jesus tem identificação com os outros líderes religiosos das outras religiões. Então, ele não impunha nenhuma arma e não fez conchavos com a paz do mundo, como líder do seu povo, para se acomodar aos britânicos. Os britânicos eram 100 mil britânicos. Os hindus, à época, eram 400 milhões de hindus. Ele deixa o paletó e a gravata, passa a vestir-se como um indiano comum e depois usa o traje dos párias, no movimento de identificação com a massa dos indianos, que são aqueles que vivem na miséria, e passou a poder pugnar para que a Índia pudesse se libertar do tacão dos ingleses. Mas veja, ele não se acomoda e não faz conchavos, como habitualmente nós vemos na nossa política comum, brasileira e mundial, onde a gente fica sempre do lado de quem tem o poder,
Mas também ele não fica, de modo algum, numa postura agressiva, destrutiva. Ele não saca a arma e vai para cima. Não arma os seus companheiros e faz uma guerrilha, não. Ele faz a revolução amorosa. Aliança, não violência e amor à verdade. Os dois princípios. O que ele faz? Ele caminha e faz a marcha do sal, que lembra muito bem a marcha triunfal de Jesus entrando em Jerusalém. Até que, chamando a atenção da mídia da época, fazia a marcha e parava, até chegar à praia, tocar o dedo na praia, no sal, botar na boca e poder dizer que o sal era dos indianos. É com gestos tão simples, de ação, não de reação, e de não acomodação, que Mahatma Gandhi construiria a libertação do seu povo do domínio imperial britânico. É assim que a paz se manifesta. A paz de Jesus não é a paz que se esconde, mas não é a paz que invade, não é a paz que promove destruições, mas também não é a paz que se acomoda num pseudo, num verniz, que se mostre como pacífico e, na verdade, é passivo o comportamento com aqueles que estão no domínio, na arrogância e na prepotência. Então, essa é a diferença. Por isso, Emmanuel propôs que Jesus trouxe a espada da renovação e não a paz da acomodação do mundo. Essa é a paz da renovação que nós devemos trazer para nós mesmos. A ação no bem, aonde quer que seja, nós deveremos pugnar por nos colocarmos seguindo o bem, custe o que custar, sem precisar passar por cima de ninguém, sem destruir o opositor, mas também sem se acomodar ao opositor, porque ele é a maioria e é mais forte contra os oprimidos que estão sofrendo as consequências da sua imposição impiedosa. Alberto, a Zilda Santa Lúcia pergunta, diz ela, gostaria de saber como numa família inteira, todos de ladrão, drogado, sobrinha, filhos, primos, como o que houve com esta família. Ela quer saber por que tudo isso, como acontecer tudo isso. Uma família fica disfuncional quando o exercício de amor não consegue se estabelecer e, habitualmente, ele vem de origem transgeracional. Não dá para analisar uma família só que se disfuncionalizou e os seus membros se perderam uns dos outros. Esses pais que construíram essa família vieram de outra família. E a família de origem desses pais, muito provavelmente, já apresentava, já cultivava desacertos, incongruências, anacronismos. Esse processo é transgeracional. As revoluções amorosas que implementam a paz, elas também se dão através de gerações. Uma vai refinando a outra e vai melhorando valores e princípios e práticas. E então o mundo vai sendo reconstruído. O mesmo se dá quando nós negligenciamos o amor e cultivamos o egoísmo, o orgulho, a ambição, a indiferença, a descrença, a impiedade. Nós seguimos esses princípios e praticamos valores falhos, deficientes, e nos manifestamos comportamentalmente a partir desses princípios e valores incipientes, é natural que as consequências sejam desastrosas e elas passem de uma geração a outra que, se não olhar para trás, para poder fazer um filtro, a fim de poder selecionar o que eu quero e o que eu não quero repetir enquanto herança ancestral, enquanto legado, se eu não fizer isso, eu repito e repito pior. E corro o risco, portanto, de ter essa família que se mostra, portanto, extremamente lesada na relação da sua unidade, com cada membro revelando a sua dor, a sua violência, a sua dificuldade de per si. Então,
é necessário fazer um inventário da nossa história para podermos qualificar a nossa vida pessoal, a fim de que as dores das quais respingaram em mim, elas não sejam cultivadas e não sejam o modus operandi através do qual eu vou atuar no mundo. Ao contrário, eu preciso saber o que respingou em mim para procurar dissolver isso, aprender com isso e fazer novas escolhas mais ricas na minha relação com o mundo, na minha relação de conjugalidade, na construção com os filhos, e aí nós vamos fazer a reversão desse caminho disfuncional para um caminho de funcionalidade, para uma família saudável, para a protagonização de cidadãos e homens de bem. Alberto, o grande Hércules de Rondônia pergunta a você. Primeiro ele diz, bom dia, Alberto. Depois ele diz, a paz pressupõe a ausência de conflitos ou uma maneira de superação dos conflitos, respeitando a diferença de todos. A Unesco propõe, caro Hércules, de que a paz entre as nações seria a ausência de conflitos e de guerras e o bem-estar entre as nações. Do ponto de vista individual, é a ausência de conflito, razão, emoção, ego, superego, id, e o exercício da harmonia interior. Então, a paz é mais do que a ausência de conflito. É um exercício de construção de uma ecologia interna, social e planetária, movida por princípios e valores amorosos, princípios e valores do bem, que me ensejam uma ação de paz. A paz, portanto, não é só a ausência de sombra, é a presença de luz. A paz, portanto, não é só está tudo bem, estamos aqui acomodados. Não, está tudo bem e o que nós precisamos construir a mais no processo evolutivo. Essa é a concepção de paz que a Unesco traz e que a gente amplia nessa percepção espiritista quando consideramos a paz muito como algo que não representa apenas a ausência de algo que dói, mas sim a presença do amor que constrói. Está mudo, Pedro. Ok, é o coronavírus. É o coronavírus, né? Depois que esse cabra me visitou, rapaz, é complicado. Cleonice Arruda, ela diz o seguinte, como conviver na paz quando na família a sogra tira a paz onde estamos e a família todos fazem fofoca? A sogra tem você. A Cleonice nos trouxe, portanto, a sogra, que é inevitável quando se trata de falar de guerra doméstica, porque o que é que suscita os processos de conflito? É o amor desviado. Então, uma sogra é a mãe de alguém. E quando se trata de mãe, que é mais do que pai, porque mãe é de entranhas, é relação umbilical, mãe ama muito. Vamos pegar um filho. Então, a mãe ama muito o filho. Se ele casa com uma mulher, é natural que essa mãe, se ela se aproxima ou se ela vai coabitar, o que não deve, com esse casal, ela vai olhar para o filho e o amor dela é tão grande, que quando ela olha aquela outra mulher não atendendo o filho dela do jeito que ela atendeu, ela vai dizer, meu filho está perdido, deve estar passando muito mal, deve estar sofrendo, coitadinho. Porque o feijão, ele não gosta assim. Ele não gosta de coentro no feijão. Ele gosta de carne seca, suponhamos. E a esposa, a sua nora, que quer se manter na linha, segura as gorduras e não põe carne seca, põe vegetais, coentro, no caminho ali do vegano. E aí vai começar uma briga pelo coentro e pela carne seca, o que vai dentro do feijão.
Ele diz, por isso que meu filho está tão mal, por isso que ele está tão magrinho. Não está tão magrinho, é porque agora ele está se relacionando, está trabalhando mais, tem que cuidar dos filhos. E aí ele está gastando energia. E está numa dieta, seguindo mais ou menos a dieta que a esposa que quer se manter nos trinques, ali numa dieta, portanto, hipocalórica, ele diminuiu a barriguinha, melhorou. Mas a mãe que vê, sobretudo se ela é do interior, que ela vê que a pessoa diminuiu de tamanho, ela acha que está passando fome. E vai ser inevitável uma intervenção. Eu estou dando esse exemplo bem simplório, para poder significar como é que as coisas acontecem. Elas não acontecem por coisas dramáticas, elas acontecem por bobagem. Perde-se a paz por bobagem. É o coentro, é o cheiro verde, se põe, se não põe em detrimento, ou a favor ou contra a carne seca, ou o bacon. Então, é daí até, muitas vezes, a forma como ela fala com o filho dela. Essa mãe fica olhando. Não, a minha sogra não respeita o meu filho. Ora, o filho vivia na mordomia, sob a superproteção. A esposa está enquadrando esse filho, está até melhorando, pobre coitado. Mas para a mãe, é sofrimento, sobretudo se ele é filho único. Então, sogra tem esse problema porque é amor de mãe por um e contrapondo nessa perspectiva com alguém que está mexendo com a corda do seu coração. E é por isso que ela é mais aficionada, ela é mais entregue, ela é mais dedicada, chegando ao amor perto do fundamentalismo. É natural que se a mãe ama plenamente, ela vai ter flexibilidade e não será uma sogra bruxa, será uma segunda mãe para essa filha, para essa nora. Mas nós não somos espíritos assim tão engalanados, tão evoluídos. Então as mães, elas ainda são mais mães terrenas do que mães do céu. Elas estão mais, portanto, para mães de Salomé, que queria que os filhos ficassem à direita de Deus, quando no diálogo com Jesus, e não como Maria, mãe de Jesus, que se dizia, faça-se em mim a vontade do Senhor. Não é assim. Nós temos mães desse naipe. E por isso, portanto, essas mães são profundamente ciosas das suas crias. E assim geram esse processo de transmutação, que é a mãe adorável de um filho e é uma madrasta absolutamente execrável para a nora. Então, há que se ter aquela conceituação muito nobre do provérbio popular: quem casa, faz casa, longe da casa, onde casa. Ou seja, assim, falando da generalidade, porque tem mães que são excepcionais e amam na medida certa, na medida justa, e, portanto, a família ganha 2 filhos e a nora ou o genro ganha uma outra mãe. Mas, na generalidade, as sogras são assim também no dizer popular, que tem muita sabedoria. Não more tão distante da sogra que ela precise vir com mala e não tão perto que ela venha de chinelinho de dedo. Por quê? Se ela vem com chinelinho de dedo, é que ela mora do lado. Então, colado é complicado. Mesmo morando numa outra casa, colado é difícil. E se ela vem de mala, é porque ela vem do outro lugar do oceano. E ninguém vara um oceano para voltar na segunda-feira. Chega na sexta e voltar na segunda. Vai passar 15, um mês no mínimo. Aguentar um mês, 15 dias, um mês, uma sogra em casa é desafiador. É uma boa oficina de aperfeiçoamento. E ter uma sogra de chinelinho, você não vai precisar de obsessor, porque ela vai estar todo dia fiscalizando a panela, fiscalizando a limpeza, a cueca do filho, a roupa do filho, e aí vai se meter na educação dos netos, vai ser uma confusão. Então, o adágio popular tem muita prontidão. Nem a mala, nem a chinela. Ou seja, a mãe mora, mas mora num bairro distante, ou mora na cidade conjugada, mas não na casa geminada. E aí parece que essa relação de distanciamento suscita uma maior fluência da sogra em casa e ela fica o tempo, que é o tempo
agradável para se fazer um exercício recíproco, não só a nora e o filho, mas a própria sogra, fazer um exercício de aperfeiçoamento interior no caminho da tolerância, do respeito aos espaços do outro, às funções de cada um, e assim todos vamos vivendo muito bem. Edna Karate, ela faz a segunda ponderação. Seguinte ponderação. Os grandes avanços tecnológicos foram desenvolvidos graças aos conflitos que, na sua grande maioria, foram aprimorados na guerra. Isso não é um contrassenso? É uma verdade o que ela afirma, e por isso Kardec perguntou, né, do que suscitaria a guerra, e os espíritos, o que geraria a guerra como consequência. Os espíritos disseram, o progresso e a liberdade. Mas como a guerra pode gerar progresso? Ele pode. Veja Japão, veja Alemanha, como estão. Quanto progresso. Então, o progresso, ele é decorrente do conflito também. O processo do conflito, ele em si não é mau. O conflito, ele é ruim se eu me apego só ao lado destrutivo dele. Mas se do conflito resulta o aprendizado, o quanto nós avançamos, o quanto os alemães são ciosos em função da Segunda Guerra Mundial e da experiência hitleriana no país, o quanto eles são ciosos do respeito aos outros, o quanto Angela Merkel e os alemães, de um modo geral, estão ali tentando sustentar a comunidade comum europeia. O quanto a movimentação desse país no acolhimento aos emergentes dos outros países, os emigrantes provindos das guerras, na posição, às vezes, de fugitivos, de ditadores, o quanto a Alemanha sempre sai na frente. Então, há um profundo movimento de crescimento que suscita a liberdade, inevitavelmente, em função de um processo dessa ordem. Quando, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia se entrincheiraram uns contra os outros, o que fez a misericórdia divina? Fizeram-lhe desviar essa guerra, para que ela não fosse e detonasse uma terceira guerra mundial, para a Guerra Fria no campo da tecnologia. E aí foi-se brigar pelo céu. A gente não conquistou nem a Terra. A gente quer conquistar o céu e foi para o céu. Mas veja quantas coisas nós crescemos em função da guerra espacial. O forno micro-ondas que você usa foi originário disso. É um dos produtos, das centenas de produtos evolutivos que advieram da tecnologia, de uma guerra que era uma guerra espacial entre as duas superpotências. É que Deus suscita, vale-se da inteligência, que mesmo quando manifesta na beligerância, ela se desenvolve. E depois você pode orientá-la para o bem. Então, essa fala que você traz, ela faz sentido. E nos propõe avanços extraordinários. Para eu criar um sistema de defesa de uma empresa ou doméstico, quanta inteligência foi desenvolvida para construir essa tecnologia, que depois vai ficar obsoleta, vai para o museu. Mas, por hora, ela ficou a serviço de uma proteção precária, mas ficou com os subprodutos do crescimento por tudo que você cria para criar um sistema de proteção de uma casa, de uma empresa, de um país. Então, tudo gera progresso. Do mal surge o bem, porque o exercício da inteligência e dos valores morais advém com as dores que aquele mal entretece. Veja quanto bem-estar e positividades essa Covid-19, que tem levado tantas vítimas à desencarnação, tem gerado no mundo. Estamos aqui conversando em função de um avanço desse, porque estávamos paralisados ainda, esquecidos das redes virtuais. Quantas plataformas emergiram? Quanta coisa boa surgiu em função disso? Quanto apressamento nós vimos nos pesquisadores, a despeito do interesse econômico, também
em conseguir estabelecer uma vacina num tempo mais hábil. Quanta união das superpotências que se esqueceram de ficar se perseguindo e brigando para brigar com o pobre coitado do vírus. Eu digo pobre coitado porque ele é um bichinho que não vale a pena, é menos que uma célula. Então é assim, emerge o progresso depois de um flagelo natural, diriam os espíritos Allan Kardec. Do mesmo jeito que na gripe espanhola surgiu a ideia e a efetivação da saúde pública, que foi construída a partir da gripe espanhola. Então, cada tempestade que vem e que se abate sobre o planeta na posição de uma pandemia, ela enseja progresso. Todo conflito enseja progresso. Todo processo que envolve a violência, depois surge progresso. E assim vai em todas as direções, em todos os setores. Depois do escândalo, o progresso emerge. É natural compreender, no entretanto, de que nós não deveríamos ser os protagonizadores do escândalo, como dizia Jesus. Alberto, são duas em uma, elas estão muito ligadas. A Divina Médici fala o seguinte: e quanto aos conflitos íntimos, como vencê-los para alcançarmos a paz? E a Denise Moutinho diz: qual a importância de conhecer-se a si mesmo para alcançar a paz? É de fundamental importância essas duas perguntas, porque a paz externa reflete a paz interna. E a paz interna não existe sem autoconhecimento. E os nossos conflitos, eles existem em várias instâncias. Quem não tem conflito apenas não descobriu ainda que tem. Mas todos nós temos conflitos. E aqui e acolá eles vão emergindo. Com o nosso próprio caminhar, surgem novas possibilidades e novas demandas e surgem conflitos, que fazem parte, naturalmente, das provações de um aluno que vai se graduando e seguindo no seu processo de crescimento na escola da vida, portanto, na iluminação. Então, é necessário conhecer-se dia após dia. Esse talvez seja um compromisso que não dependa de ninguém, só de nós mesmos. Estabelecer o autoconhecimento para gerenciar os conflitos internos, tendências, inclinações, paixões, impulsos. Harmonizar razão e emoção, por exemplo. A alma que quer você, enquanto alma, que quer uma coisa e o corpo diz outra. Então, nós temos várias dimensões num ser só. Eu quero ser de um jeito, mas tem uma pulsão dentro de mim que quer ser de outro jeito, a minha subpersonalidade, falando das minhas outras vidas. O que fez Paulo de Tarso falar disso? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Falando desse conflito que a gente tem entre a teoria e a prática. Então, o autoconhecimento proposto por Santo Agostinho e Allan Kardec é a chave fundamental do progresso moral, eficaz para esta vida, nós alcançarmos já a plenitude nesta vida, não é na outra, é nesta. Porque a cada conflito que se resolve, a nossa alma se expande, cresce, vai assumindo a integridade que precisa ter, e nós vamos ficando cada vez mais senhores de nós mesmos. E se fazemos isso, nós poderemos dizer que guardamos paz internamente. Porque esses conflitos, quando não são resolvidos, eles emergem para as relações com os outros e eles se materializam no nosso corpo nas formas de distúrbios e patologias que nos fazem aprender quando nós rejeitamos o aprendizado ou negligenciamos o aprendizado. As patologias nos impõem um crescimento interior e o aprendizado que devemos lograr fazer. Tá mudo. Alberto, eu gostaria de... Nosso tempo está chegando ao final e
aquilo que combinamos, eu vou fazer mais uma pergunta, você responde, e aí depois você faz a prece também, encerrando os trabalhos. Desde já, nossa gratidão a você por estar conosco nessa manhã. Nossos corações estão cheios de alegria pela sua presença, com os seus esclarecimentos sempre muito lúcidos. A pergunta é o seguinte: teríamos mais algumas questões, mas essas oportunamente a gente responde. Essa é de Elaine Patrícia, ela pede que você comente sobre crianças com TDAH na visão espírita. E depois você já faz a prece de encerramento. Repita a pergunta, por favor, eu não ouvi. Elaine Patrícia, ela diz o seguinte: comente, por favor, sobre crianças com TDAH na visão espírita. As crianças com TDAH, elas suscitam um comportamento que representa um distúrbio de natureza mental, exigindo de professores e pais e cuidadores atenção para não estigmatizá-las e para poder dar um bom sentido na convivência educativa, porque ela é sempre desafiadora. Então, é de bom tom que acolhamos Estamos te ouvindo. Ok, obrigado. É que eu não perdi aqui o contato. É de bom tom que possamos acolher a dinâmica dessas crianças para poder ensejar-lhes o aproveitamento da encarnação. A sobreexcitação mental decorre de matrizes do espírito que, ao reencarnar, imprime no metabolismo cerebral algumas mudanças bioquímicas que às vezes estão em níveis demasiadamente alterados e suscitam um comportamento que se expressa nessa excitabilidade, numa dificuldade de manter concentração e, às vezes, impulsos que cursam com a hiperexcitabilidade até de violência, dependendo de cada espírito, guardando cada um a sua história. Todos somos objetos desse olhar amoroso, compassivo, do acolhimento, para podermos dar um trato psicoterapêutico adequado. Às vezes é necessário uma medicação homeopática em tempo e poder ensejar às crianças a oportunidade de poderem não ficarem estigmatizadas, seja em família, seja em escola, e fazer o seu progresso guardando os limites que elas detêm. Porque o fato de ter um transtorno não significará de modo algum que essas pessoas sejam doentes, que vão sofrer mais do que já experimentam enquanto bullying na escola, ou cerceamento também dentro de casa ou da parentela. Esses espíritos, se têm um bom acolhimento e se têm um bom trato, eles vão modular esse comportamento e vão, com a ajuda da terapia, vão colocar todo esse potencial de hiperexcitabilidade no bem e vão treinando a concentração de modo que ela não possa ser tão perturbadora. Nós vivemos uma experiência dramática que é a geração Zelium. Teve a Y, Millennium, e agora tem a geração Z. E essa geração Z, proposta por alguns profissionais, que é a geração, portanto, que vem agora, ainda no curso desses anos que estamos passando, elas são diferentes daquelas que nos antecederam. Teve uma que era do smartphone, essa agora são dos jogos, dos jogos eletrônicos demasiadamente intensos, violentos, e muito reais, e muito bem, sofisticadamente construídos. E essa geração, que não precisa, de modo algum, a exemplo da outra, estudar computação, porque ela já sabe, já vem como que sabendo, essa geração, ela traz dificuldades, o individualismo, uma superproteção familiar e uma dificuldade de trabalhar em equipe,
são aspectos que precisam ser considerados a fim de que esses espíritos eles superem esses limites e consigam integrar-se socialmente, em família, e na profissão e na escola, e possam alcançar os objetivos para os quais eles vieram. Além de espíritos que vieram de outros orbes, acelerar o processo evolutivo da Terra, mas que não encontraram na Terra as facilidades do ponto de vista orgânico para se expressar, e tem um descompasso. Esses descompassos, eles fazem parte desse movimento transformatório que está se dando na Terra, que vai sair do planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração. Talvez a resposta para a pergunta inicial seja mais simples e mais difícil do que imaginamos. Sim. Existe um lugar de paz no mundo. Mas esse lugar não é um país. Não é uma cidade. Não é uma religião. Não é um sistema político. Esse lugar é o coração humano que escolheu amar. Jesus mostrou isso com a própria vida. Mesmo perseguido, caluniado e assassinado, não respondeu com ódio. Respondeu com amor. Com perdão. Com consciência. A paz que ele ensinou não é acomodação. Não é covardia. É força moral. Compartilhe essa mensagem com alguém que está vivendo conflitos internos. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva no canal para seguir com a gente nessa jornada de despertar espiritual. A paz que você procura fora talvez esteja esperando por você dentro.